Amados irmãos, a paz do Senhor, damos graças ao Senhor por nos permitir mais um dia trazer a sua palavra e podemos, junto com os irmãos, compartilhar algumas coisas da palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estaremos estudando a lição 9 do dia 31 de maio e o título da lição é O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo nos diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, no verso 5. A verdade prática nos diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, e nos diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifesto como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Fala sobre o mistério manifestado pela primeira vez. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e admoestar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Bom, aqui o apóstolo Paulo ele repete em torno de 3 vezes a respeito do mistério que esteve oculto, mas que agora foi revelado. O mistério que esteve oculto e agora foi revelado. A temática é fortalecida no texto. Amém, queridos? Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Bom, irmãos, até o conceito da palavra para nós é um pouco estranho, como se algo estivesse escondido para algumas pessoas e que precisava ser revelado em um momento propício. O que nos dá a entender é que no período do Antigo Testamento, eles tinham um conhecimento que era o necessário para aquela época, que era o necessário para aquele momento, para estabelecer algo
como preparativo, como um caminho. Assim como João Batista, ele preparou um caminho, né? Ele foi chamado para preparar um caminho. O Antigo Testamento preparou um caminho para um acontecimento que seria a revelação desse mistério a nós, né, queridos? E todo o conceito dessa palavra e do que ela vem dizer, nós vamos estudar aqui na lição em nome de Jesus. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam a promessa e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Bom, um se julgava donos do que estaria para ser revelado e outros não tinham a menor percepção do que aconteceria em algum momento. Uns detinham em si a promessa de que algo aconteceria e outros estavam completamente alheios a essa promessa que foi feita para todos, mas que a eles tinha sido menos revelada ainda, porque não havia nenhuma espera de que algo acontecesse para eles. No caso, nós estamos falando de judeus e gentios. Ponto 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Bom, irmãos, não era como um segredo pessoal. Esse mistério não pode ser compreendido como um segredo pessoal que você conta para uma pessoa, mas pede, olha, não conta para mais ninguém. Isso daqui é algo que aconteceu comigo e eu estou contando para você porque eu preciso desabafar. Não é um mistério que está passando de boca em boca as miúdas, né, escondendo alguma coisa. Não. Na verdade, a palavra mistério aqui ela é compreendida como algo que ainda precisa de revelações. O mistério que esteve oculto, ele dependia de fatores acontecerem para que ele fosse revelado. Dependia de tempo, dependia de acontecimentos para que no tempo propício esse mistério pudesse ser revelado e pudesse integrar todos de uma só vez, em um só acontecimento, através de uma só pessoa, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos continuar? O ponto 2 fala o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Bom, queridos, eu entendo essa parte exatamente como nós vivemos agora. Não a respeito do mistério que estava para ser revelado. Nós hoje conhecemos a unidade que Cristo fez através do Evangelho. Ele igualou a todos, pelo menos todos são iguais, age eterno na nossa
constituição, todos saíram do barro e todos foram feituras da mão de Deus, correto, irmãos? Então todos são iguais, não existe povos, etnias, raças, né? Todos são iguais, mas a compreensão era diferente. Então, na verdade, nós hoje detemos um conhecimento trazido pelo Evangelho de Cristo, que é o mistério revelado em nós, na igreja. Mas nós ainda vivemos um período assim. O apóstolo Paulo cita um texto que fala que hoje nós vemos como por espelho, que nós ainda não conhecemos algumas coisas que ainda nos serão reveladas. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para vocês. Então, ainda existem coisas que nós não temos pleno conhecimento, que elas só serão reveladas ao seu tempo. Não adianta nós querermos conhecer o fator céu, o que nos espera, qual é a proposta da nossa vivência eterna, porque ainda não nos foi revelado, ainda não foi, não passamos pelo tempo ou pelo período necessário para que todo esse outro mistério nos seja revelado. O mistério de Cristo nos foi revelado, que é o que nós estamos tratando na lição aqui hoje. Mas eu apenas usei essa figura para que vocês entendam o que as pessoas do passado viveram. Nós temos hoje, daqui para frente, nós temos o conceito histórico, nós temos o conceito bíblico do que nós vamos encontrar lá na frente. Mas nós não podemos dizer que nós sabemos exatamente o que nós vamos encontrar. A Bíblia nos fala do céu, a Bíblia nos fala da glória, a Bíblia nos fala da presença eterna do nosso Deus, a Bíblia nos fala de que não haverá noite nem dia, a Bíblia nos fala da cidade celestial, da Nova Jerusalém. Nós nos alegramos pela leitura, mas nós ainda não vivemos. Então nós vemos pela fé. O nosso coração, ele anseia pelo escrito, pelo que nos foi dito. A esperança da nossa salvação está baseada no que virá, mas nós ainda não vivemos. Assim também os nossos irmãos do Antigo Testamento. Eles tinham uma revelação, eles tinham uma visão do que aconteceria, eles tinham uma visão da promessa que foi feita lá no Éden, eles tinham uma visão do que Deus levantou Israel, que Israel seria a bênção para todas as nações. Nós vemos o povo de Israel caminhando e sendo participante da história, enquanto Deus desenvolvia toda a história, e eles tinham conhecimento de que algo aconteceria, mas não sabiam exatamente como isso aconteceria ou de que forma se produziria isso no coração daquele povo. Até que chegou a nós, em que foi aberta a revelação desse mistério, que é Cristo em nós, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez como igreja do Senhor. Dei essa palavra apenas para que os irmãos tenham um prisma de como foi a ideia da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento e como nos foi revelada essa questão do mistério que esteve oculto a eles, mas que a nós foi revelado. Ponto 3 nos dirá assim: o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Gênesis 12, verso 3, Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10, 49, 6, 54, 1 a 3, 60, 1 a 3, Malaquias 1, 11. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo,
que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Bom, irmãos, falamos um pouco sobre isso antes de entrarmos aqui na questão, mas a questão é a seguinte, é que Deus já vinha falando ao povo que eles precisavam compreender. Ele vinha falando aos judeus, olha, vocês precisam compreender, eu quero agregar todos. Eu vou agregar todos. Na verdade, eu preciso dizer para vocês, todos estão agregados e listados naquilo que eu pretendo trazer em tempo. É preciso que vocês entendam para que vocês não se escandalizem quando esse momento chegar. E aconteceu, é claro, que quando o povo começou a assimilar, até os próprios apóstolos tiveram dificuldade para assimilar isso em um primeiro momento. Foi havendo uma revelação paulatina, o Espírito Santo foi falando ao coração daqueles homens para que eles entendessem que Deus tinha um propósito além do povo judeu. Deus ainda queria alcançar muito mais. Na verdade, Deus decidiu, pelo seu conhecimento eterno, revelar esse mistério a todos os homens e integrar todos os homens dentro da sua decisão eterna. O ponto 2 vai nos falar assim, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Ponto 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. Bom, o apóstolo Paulo, de certa forma, ele trabalha alguns aspectos da defesa do seu apostolado, porque todos os outros apóstolos andaram com Cristo, conviveram com ele e tiveram o nome ligado a ele. A condição de andarem com Cristo e aprenderem diretamente com ele, verem os milagres que ele fazia, lhes trouxeram essa condição de discípulos enquanto com Cristo e de apóstolos após a morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor. Então, como Paulo poderia ser chamado apóstolo se ele não viveu a mesma condição de todos os outros apóstolos que foram nomeados assim? Paulo vai falando exatamente em defesa daquilo que Cristo trouxe ao seu coração, aquilo que foi revelado ao coração do apóstolo Paulo. Ele vem trazendo o seguinte, porque por muito tempo houve uma crítica a respeito do seu ministério. Tanto que as duas cartas escritas à igreja de Corinto, uma carta é uma carta dirigida à igreja para falar de assuntos doutrinários, e a segunda carta é a defesa do apostolado do apóstolo Paulo. É uma carta em que ele usa para defender o ministério apostólico que foi trazido sobre sua vida pelo próprio Senhor Jesus. Foi revelado pelo próprio Senhor Jesus, o chamado foi pelo próprio Senhor Jesus, e é onde estão esses argumentos de Paulo. No caso, na revista está falando sobre o livro de Gálatas, mas eu vejo muito essa declaração de Paulo no livro de 2 Coríntios, onde ele defende todo o seu ministério e toda a sua vivência dentro do Evangelho, chamando o povo
a ter a mesma vivência e a mesma caminhada com Deus. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não de sabedoria humana. Nós falamos, irmãos, que não adianta, você só poderá reconhecer o Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho, o mistério que foi revelado a nós. Você só poderá o conhecer por intermédio da fé. Você só poderá aceitar o Evangelho de Cristo da forma que ele foi trazido para nós, onde morrer é viver, onde dar a sua vida pelo Evangelho para que outros vivam, onde o seu próximo é superior a você, onde você deve se alegrar nas tribulações. Esse Evangelho que foi trazido, que você deve negar a você mesmo em prol de permitir que Cristo domine e conduza completamente a sua vida. Esse evangelho que foi trazido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é algo muito difícil de compreensão para a humanidade. Por isso você aceita Jesus e muitas das vezes você tem que passar por processos para que você deixe isso, para que você deixe aquilo, porque a sua humanidade quer ficar presa à sua mente, às questões que a tua mente vai questionar ao Evangelho, vai discutir com o Evangelho. Mas eu não tenho direito a isso daqui, eu não tenho direito a isso aqui, eu não posso fazer isso daqui não está aberto para que eu possa viver isso aqui. Não, e a sua mente constantemente vai discutir com o Evangelho, porque o Evangelho ele vai te trazer transformação. O Evangelho ele quer trazer a você, ele quer te transformar em cidadão do céu. O Evangelho quer te transformar em igreja, em uma unidade com os outros irmãos. De forma que você precisa cada vez mais começar a deixar de lado a sua vontade e começar a cada vez mais a obedecer e a viver o Evangelho. Por isso o Evangelho, ele não é simplesmente um momento em que você está na igreja, um momento em que você está com um irmão, ou um momento em que você está aconselhando, ou um momento que você está orando. O Evangelho é vida. O cristão precisa viver o Evangelho para que a sua mente, o seu coração e todo o seu ser sejam completamente transformados por Cristo. E assim o mistério vai sendo revelado em nosso coração. Ponto 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Amados irmãos, o mistério que esteve oculto é o Evangelho que nosso Senhor Jesus é e trouxe. É por isso que quando chega ao final do livro de Mateus,
o Senhor Jesus vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. E aí ele fala fazendo discípulos, e aí ele fala ensinando-os a guardar, porque a revelação desse mistério, ela demanda dedicação, ela demanda que você transmita uma verdade, que você transmita uma palavra, e que você, quem é o responsável por impactar o coração é o Espírito Santo, não somos nós somos responsáveis pela transmissão da verdade. Nós somos responsáveis por abrir os olhos para essa nova visão que o mundo não tem. Revelar a Cristo, revelar o motivo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é responsabilidade nossa. Convencer o homem do pecado é responsabilidade do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela detém em seu coração, em sua essência, o Espírito Santo de Deus. E quando ela transmite a verdade do Evangelho, quando ela transmite a totalidade do Evangelho de Cristo Jesus para o mundo, imediatamente o Espírito Santo começa um processo de transformação nos corações. E a igreja é responsável por dia após dia, por ano após ano, fazer a manutenção, o ensinamento, discipulado, para que assim as pessoas possam dia após dia serem transformadas, trabalhadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós vamos crescendo até chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, queridos? Ponto 3 nos diz a magnitude do mistério. Outrora alguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja, da primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Bom, irmãos, como nós já tínhamos dito para os irmãos, houve alguns acontecimentos em determinado período, em determinada época, que inclusive os próprios apóstolos, aqueles homens que andaram com Cristo, que viram Cristo abençoar a todos os tipos de pessoas que estavam à sua volta, eles não conseguiam compreender direito ainda qual a dimensão disso tudo. Então, na descida do Espírito Santo aconteceu um fato interessante, que foi com o apóstolo Pedro, em que ele teve que ir à casa de um homem, e lá o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo, e ele se assustou, porque esse não era um acontecimento que era para vir sobre nós, judeus. Como é que está recaindo sobre todo e qualquer homem que está aqui? E aí começou a ser revelado no coração de Pedro que o evangelho deveria chegar a outros lugares. Jesus mesmo, em suas últimas palavras junto aos discípulos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, vai dizer: ide, você tem que pregar em todos os lugares, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem judeu até o confim da terra, Senhor? Não estou mandando você pregar para judeus, estou dizendo que você tem que levar esse evangelho, levar essa palavra a todos quantos quiserem ouvir, a todos quantos aceitarem esse evangelho do reino que eu tenho trazido a vós. As sugestões foram muitas. Difícil foram os judeus entenderem essa transformação na vida deles, viu, irmãos? Ainda hoje nós lutamos bastante com algumas questões, viu, queridos? Nós ainda
achamos que o evangelho pode ser trazido para uns e não para outros, né? Nós achamos que pelo que uma pessoa fez ou pelo que uma pessoa falou, não seria bom nós fazermos dessa forma. Nós temos um pouco o coração de Jonas, viu, irmãos? Povo pecador, né? Nós carregamos em nós um pouco desse coração de Jonas, que não queria levar a palavra de conserto para aquele povo em Nínive. Mas a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que nós somos aqueles que levam a mensagem, mas nós não somos donos da mensagem. O mistério de Deus está também nisso daí. Nós não podemos restringir e escolher as pessoas que ouvirão essa palavra. Nós somos apenas os mensageiros. Nós estamos levando uma mensagem que nos foi dada. Não importa e nós não podemos decidir a quem essa mensagem chegará. Devemos pregar ao mundo inteiro, segundo a vontade do nosso Deus. Ponto 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e comunicado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que exaltou o plano pré-estabelecido por Deus. Bom, irmãos, vamos lá. Apóstolo Paulo levava uma mensagem para este povo. Bom, trazia a mensagem de forma geral, tanto para judeus como para gentios. Conforme ele pregava para os judeus essa verdade absoluta de que Deus ele preparou o evangelho, ele preparou a salvação para todos os homens. Os judeus não aceitavam bem essa palavra, eles não conseguiam assimilar esse texto. E até um determinado momento em que o apóstolo Paulo fala, olha, tudo que eu podia fazer eu fiz, eu entreguei a palavra de Deus a vocês, eu transmiti o evangelho que me foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a vocês. A partir de agora eu tenho a minha consciência limpa e eu lavo as minhas mãos a respeito disso. Eu tenho as minhas mãos limpas, eu preciso continuar levando o evangelho. E daí então Paulo começou a pregar o evangelho aos gentios e levar essa palavra adiante. Você imagina, irmãos, o coração dos gentios, que não tinham a menor perspectiva, queridos, não tinham a menor visão de que eles realmente poderiam ser salvos e participantes dessa maravilhosa graça. A cada gentio que ouvia a pregação de Paulo, compreendia a transmissão perfeita do evangelho que aquele homem trazia, o coração daquele povo se enchia de alegria. Queridos, eu quero até usar essa parte para poder trazer uma palavra para os irmãos. Muitos de nós hoje transmitimos o evangelho muito superficial. Nós não queremos gastar tempo com ninguém. Nós não queremos dedicar tempo a diálogos. Nós não queremos nos aborrecer, irmãos. Muitas das vezes, quando nós vamos transmitir algo que é uma novidade para a pessoa, que quebra
situações que ela tem no coração dela, ela logo fica meio agitada e você não quer passar por isso, você não quer ter incômodo, você não quer confrontação, você não quer ter esse disse-me-disse, você não quer perder amigos, apesar do que eu acho que em uma conversa você não perderá um amigo, mas você não quer perder esse contato com a pessoa, então você segura e não trata de nada. Queridos, muito poucas pessoas têm recebido o evangelho completo. Muito poucas pessoas têm acesso à palavra de Deus verdadeiramente exposta, a palavra da cruz verdadeiramente exposta, a possibilidade da salvação realmente exposta, a considerar os seus pecados como algo que tem o afastado de Deus de forma totalmente exposta, não tem sido colocado. Por isso nós pregamos o evangelho meio que entre os dentes. Nós falamos de forma a não mexer ali, a não tocar aqui, e as pessoas elas têm sido privadas da verdade, do evangelho, do mistério que tem nos sido revelado, da porta aberta que se fez com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua ressurreição, aleluia, e nós temos privado as pessoas disso quando não nos relacionamos profundamente com elas para transmitir a verdade do Evangelho. É por isso que Cristo não falou simplesmente, olha, vai ali e fala que eu sou o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus não falou isso. Jesus falou, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Não é um simples ato de você estar com uma pessoa, é um ato de você conviver, de você ensinar, de você transmitir verdades que está em seu coração. Viu, queridos? Apenas aproveitei esse termo que foi colocado aqui. Bom, ponto 2, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, como já dissemos lá no início. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Viu, irmãos? O eterno propósito de Cristo a ser revelado à humanidade sempre esteve no plano de Deus e exatamente por sua presciência, exatamente por saber a condição do homem, exatamente por saber a fraqueza do nosso coração, Deus, já sabendo disso, preparou um plano todo especial em que o seu próprio filho havia sido inserido para que o evangelho e a oportunidade de salvação chegasse a toda a humanidade. Viu, irmãos? Em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Assim como, queridos, a revelação ao seu filho não acontece de um dia para o outro. Você precisa de anos para explicar algumas coisas para os seus filhos, correto, queridos? Assim Deus fez com a humanidade. Há um tempo que você ensina seu filho a falar, que você ensina seu filho a andar, você ensina seu filho a comer, correto, queridos? Você ensina para o seu filho o que é perigoso, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Você ensina seu filho caráter, princípios. Da mesma forma que nós temos um tempo para fazer com que os nossos compreendam alguma coisa, Deus, ao seu tempo também, junto à humanidade, a preparou para que ela chegasse
ao conhecimento de Cristo, ao mistério revelado. Temos dois períodos marcados, né, irmãos, na Bíblia. O primeiro período é o período em que nós esperamos o nascimento de Cristo. O segundo período é o período do nascimento de Cristo à sua vinda. Toda a Bíblia é escrita dentro desse propósito, viu, irmãos? Tudo será revelado dentro desses dois períodos. Na verdade, são três. O princípio vai até o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo até a descida do Espírito Santo. Da descida do Espírito Santo até a vinda do Senhor. É dentro desse espaço que nós estamos trabalhando e que Deus ele se revelou. Deus do começo se revelou até Cristo, nascimento, morte, ressurreição e ascensão. Desse período da ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo. Da descida do Espírito Santo, nós esperamos apenas a vinda do Senhor. E tudo isso sendo revelado ao seu tempo. Eu fico imaginando o coração dos apóstolos quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Eu vos enviarei o Consolador. Eu fico imaginando o coração dos apóstolos. O que será? O que será que vai acontecer? O Senhor mandou nós ficarmos reunidos. Nós estamos reunidos. Esse período nós estaremos reunidos. Mas o que é que vai acontecer? O coração deles estava assim. Até que quando, no momento certo, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram batizados dentro daquela casa. Correto, irmãos? E eles entenderam o que Cristo estava falando. Assim também, nós ainda estamos em um período que nós ouvimos falar, olha, aguarde, eu estou voltando. É algo que nós estamos esperando. Como será, Senhor, que vai acontecer? O que será? Como serão as coisas a partir daí? Só nos será revelado após. Viu, queridos? Ponto 3, e já finalizando, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. E finalizamos o ponto 3, onde é colocado para nós exatamente a visão divina a respeito de tudo que aconteceria. Bom, irmãos, a ciência de Deus não é a nossa ciência. O conhecimento de Deus não é o nosso conhecimento. Então, pastor Hilton, Deus ele nos condicionou a viver aquilo dali? Não. Deus não condicionou ninguém a viver nada. Cada homem vive segundo o seu próprio coração. O fato de Deus saber o que seu coração quer não quer dizer que ele te conduziu para aquilo. Quer dizer que ele tem ciência do que você fará. Mas cada um fará aquilo que o seu coração desejou. Cada um andará os seus passos segundo o seu coração.
Todo o acontecimento que tem em sua vida já foi planejado por Deus, pastor Wilton? Não. Todo o acontecimento que houve na sua vida foi do conhecimento do seu coração. Foi uma decisão do seu coração. E Deus trabalhou em cima da ciência que ele tinha do que teu coração faria. Por isso, tudo que acontece na sua vida condiz com o resultado final que Deus queria, que Deus permitiu que acontecesse, baseado na história da humanidade. Repito para os irmãos, eu vou repetir, já fiz isso em outra oportunidade, repito hoje. Deus não mandará ou não condenará ninguém ao inferno. Quem condena as pessoas ao inferno são as suas próprias atitudes, são as suas próprias palavras. É a sua forma de vida que te conduzirá, viu? Você não será condenado, porque já está determinada a sua condenação. A pessoa que for condenada será condenada por suas próprias atitudes. Deus, ele tem a ciência de tudo que irá acontecer, mas a decisão do que irá acontecer é o nosso coração que decide. Nós temos a decisão de fazer o bem ou o mal. Está lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio. Coloco diante de ti a morte e a vida, o bem e o mal. Você precisa escolher o que é que você quer fazer. O plano divino já está estabelecido na eternidade pela sua presciência. Mas o coração do homem faz o que ele quer, viu? Vamos para a conclusão e finalizamos a nossa lição de hoje. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto às gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. O mistério oculto é o Evangelho. O Evangelho é o que alicerçou, formou a igreja, que tem a obrigação de dar continuidade ao anúncio desse mesmo evangelho sem alteração, sem mudança. O grande problema é esse. Muita gente querendo mudar o que já foi revelado. O mistério já estabelecido, muitos tentando colocar outro fundamento, tentando modificar ou tentar deixá-lo mais cômodo às necessidades humanas, né? Necessidades carnais, e estamos manipulando o que já está estabelecido. Mas vamos pedir misericórdia ao Senhor para que nós continuemos transmitindo o Evangelho do jeito que ele o é. Como responsabilidade da igreja, transmitir o que nos foi dado de graça. Que nós possamos, como os dispenseiros de Deus, distribuir essa boa palavra e viver aquilo que pregamos. Porque o Evangelho é isso, olha só, o mistério não pode ser entregue em partes, ele precisa ser entregue completamente às pessoas. Mas nós não podemos trazer a revelação desse mistério e não viver ele em nós. Nós não podemos transmitir aquilo que nos foi dado, mas não viver em nossa conduta como igreja. Então vamos pedir ao Senhor para que, como igreja do Senhor, consigamos cumprir a vontade de Deus em nós. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um domingo abençoado, em nome de Jesus.